A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a vida de todos os irmãos e irmãs que estão entrando aí. Já entra compartilhando aí essa live com mais alguém. E eu acredito que o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Em nome de Jesus. Tarde de milagres, tarde profética. Tarde onde eu creio que Deus vai responder. Tarde onde Deus vai operar. Tarde onde Deus vai trazer algo novo para a sua história, para a sua vida. Eu creio poderosamente no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Que Deus trouxe você aqui nessa tarde para abençoar a sua vida, para abençoar a sua casa, a sua família. Creio que Deus vai fazer algo extraordinário em você e sobre você. Ontem, um culto extremamente poderoso, profético. Deus me usou assim de uma forma sobrenatural ontem. E eu fui usado para falar ali com 3 mulheres ali no sobrenatural, aonde aquelas mulheres ali banhadas em lágrimas, porque ouviram a voz de Deus, elas ficaram totalmente impactadas. E o nome do Senhor foi glorificado. Rony, Deus abençoe, Rony. Ontem eu esperei você lá, não foi? Tá tudo tranquilo? Eu ia te mandar uma mensagem assim que acabasse a live. Tá tudo bem com você aí, né? Glória a Deus. Eliane Augusta, Deus abençoe. Elisiane, Deus abençoe. Paula Alves, Deus abençoe. No nome de Jesus, sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus, que a mão do Eterno possa estar sobre a vida de vocês de uma forma sobrenatural. Deixa eu compartilhar uma pequena palavra com vocês. Antes da gente estar orando, antes da gente estar fazendo qualquer coisa, deixa eu compartilhar uma pequena palavra com cada um de vocês. A Bíblia diz em Marcos, capítulo 9, capítulo 8. Peço oração pela minha vida, desde 6h55 estou acordada e só sei chorar. Nunca fiquei dessa forma. Misericórdia. Nós vamos estar orando por você daqui a pouquinho, tá, Lisiane? Em nome de Jesus, coloque seu coração nessa palavra, que eu creio que Deus vai restaurar aí seu ânimo. A palavra de Deus em Marcos 8, ela diz o seguinte, ela diz que Jesus ele estava num lugar deserto, e a Bíblia diz que depois dele ter pregado aproximadamente 3 dias direto, as pessoas elas iam e vinham, e ali foram ensinados vários ensinamentos e vários direcionamentos também, através da pessoa de Cristo, foram direcionados ali naquele deserto. Então entenda que o deserto é o lugar de instrução. A primeira chave que nós podemos receber nessa passagem de Marcos capítulo 8 e 9 é que no deserto é um lugar de receber instrução. O povo então recebia muita instrução de Jesus durante 3 dias. E as instruções não vieram num lugar favorável, veio no deserto. No deserto é lugar de instrução, no deserto é um lugar de provisão. E nós temos por base que Jesus, quando Jesus está ensinando algo, quer dizer que aquela pessoa que está escutando, aquela pessoa que está na presença de Jesus, quando ela escuta o que Jesus está falando, automaticamente essa pessoa, para viver algo novo, essa pessoa para viver milagre, ela vai ter que mudar a forma que tem caminhado, vai ter que mudar a diretriz da sua vida. E o que acontece? Muitas pessoas, não é que elas não escutam a Deus, não é que Deus não fale com elas, pelo contrário, às vezes Deus fala muito mais com você do que com outras pessoas. E talvez você se faz uma pergunta: por que nada na minha vida muda? Por que nada na minha vida é transformado? Por que nada na minha vida acontece? É simples. Talvez você tenha escutado a voz de Deus, mas você não tem feito o que Deus tem falado para você fazer. Porque é uma grande diferença, irmãos. Às vezes a gente ouve a voz de Deus, às vezes a gente ouve e sabe que Deus tem uma direção para mim, uma direção para você, mas nós queremos andar na presença de Deus, caminhar com Deus, mas continuar andando segundo o seu próprio caminhar. Continuar na presença de Deus, mas andar segundo a sua mente.
segundo o seu coração. Quero te falar para você que isso não vai dar certo. Deus tem que ser a direção de sua vida. Deus tem que ser o que impulsiona você a acordar todos os dias feliz. Deus tem que ser a peça-chave na sua vida. E a Bíblia vai dizer então que ele ensina durante 3 dias. E durante esses 3 dias, o povo não sai do lugar. O povo não sai para comprar comida, o povo não sai para beber água. O povo mal sai para ir no banheiro. Por quê? Porque quando Jesus está falando, é algo que nos prende. E a prisão aqui, quando a gente ouve Jesus falando com a gente, não é uma prisão ruim. Não é no sentido pejorativo, não. É no sentido muito bom. Por quê? Porque quando nós estamos sendo presos por aquilo que Jesus está falando, está se cumprindo na nossa vida. O que Jesus falou para Maria, que a Maria escolheu a boa parte. Qual que era a boa parte? A boa parte era ouvir o Mestre. A boa parte era guardar os ensinamentos do Mestre. Então a Bíblia diz que durante 3 dias Jesus ensinou, Jesus direcionou, Jesus curou, Jesus salvou. Queridos, essa passagem é muito forte. Muitas das vezes a gente só fica situado na multiplicação dos pães e dos peixes. É isso mesmo. Às vezes a gente fica situado só na multiplicação das coisas. E aquilo que Jesus fez antes de multiplicar alguma coisa na minha e na sua vida. Queridos, antes de Jesus me dar qualquer tipo de bênção financeira, a primeira coisa que Jesus vai fazer na minha e na sua vida é trazer salvação, reconciliação, mudança, direcionamento. Porque se eu estou na presença de Deus só para receber provisão, só para receber pão e peixe, eu estou muito ruim. Então o intuito de Jesus não é te dar pão e peixe. Pão e peixe faz parte do processo. O pão e o peixe faz parte de um pacote que eu costumo chamar de pacote da salvação. A partir do momento que você tem a salvação, o pão e o peixe vai vir. Deus não vai deixar você passar fome. Deus não vai deixar você passar dificuldade. E uma das coisas que muitas das vezes as pessoas elas têm um problema é que as pessoas elas recebem salvação. E deixa eu falar uma coisa, tá? As pessoas recebem salvação, mas elas não querem mudar de vida. Não querem mudar de vida. E para mudança de vida, requer mudança de princípios. Deus ele não vai te obrigar a seguir princípios, mas ele coloca diante de você a bênção e a maldição. E às vezes as pessoas têm escutado e têm ido mais atrás da maldição do que a bênção. E uma das bênçãos de Deus é a obediência. A obediência é uma chave mestra para quem quer prosperar, para quem quer viver o sobrenatural. Às vezes as pessoas pensam o seguinte. Às vezes as pessoas pensam assim, talvez você já ouviu, né, que Jesus ele requer algumas coisas de você. E não é que Jesus requer algumas coisas de você. Jesus ele quer que você siga princípios e valores, porque é o que vai mudar a sua vida aqui na terra. Porque a salvação ela é de graça. Todos nós recebemos a salvação de graça. Então o que Jesus deu para esse povo antes do pão e o peixe foi o que? Foi a salvação. Só que existe uma forma de você não só ser salvo, porque um exemplo, existem pessoas que elas têm muita dificuldade. Existem pessoas que elas têm muita dificuldade de seguir princípio. Dízimo, ofertas e primícia é princípio. Mas você não é obrigado a ser dizimista. Se você não dizimar, você não vai para o inferno. Quero tirar isso da sua mente, tá? Talvez você está aqui e está pensando assim, nossa, se eu não dizimar eu vou para o inferno? Não. Se você não dizimar, você não vai para o inferno. Só que se você me perguntar, pastor, o senhor crê no dízimo? Creio no dízimo. O senhor crê na oferta? Creio na oferta. Tanto que em Deus, quando eu me converti, foi uma das coisas que mudou a minha vida. É o princípio do dizimar. É o princípio do ofertar. Só que eu fui salvo antes de dizimar e ofertar. É isso que você precisa entender.
Tem muita gente que dizima porque acha que é obrigado. Não, você não é obrigado a nada. Só que o dízimo e a oferta, o que você não sabe é que o seu dízimo e a sua oferta vai fazer você ter uma vida próspera aqui na terra. Salvação fala do céu, dízimo e oferta fala de bênçãos aqui da terra. Fala de uma vida próspera aqui na terra. E é o que ninguém explica, o que ninguém ensina. Muitas pessoas só pregam e dizem que você é obrigado e pá e pum. Só, queridos, que você precisa compreender que Jesus, você quer a multiplicação? Jesus, ele vai fazer multiplicação na sua vida. Mas isso não quer dizer que você vai se manter alimentado. Você vai se manter tendo. E quantas pessoas, elas ouvem a voz de Deus, elas ouvem direcionamento de Jesus, mas não seguem princípios e valores. Quando você começa a seguir princípios, a sua vida vai mudar, a sua vida vai ser transformada, a sua vida vai ser restaurada. E um dos pontos fortes que muitas pessoas não têm a sua vida transformada e continuam vivendo uma vida, mesmo no evangelho, mas uma vida de miséria. Por quê? Porque ela é contra dízimo, é contra oferta, é contra premissa. Todas as pessoas que é contra, um exemplo, você não é obrigado a fazer, mas se você é contra, automaticamente você não vai prosperar, porque você está indo contra algo que Deus estabeleceu. Não foi o homem que estabeleceu isso. Não foi o homem que inventou dízimo, não foi o homem que inventou oferta, não foi o homem que inventou primícia, não foi o homem. Foi Deus que deixou nas Sagradas Escrituras. E se Deus deixou nas Sagradas Escrituras, alguma bênção tem nisso. Você concorda comigo? Talvez você não concorde. Você tem o seu direito de discordar. Mas entre o que eu penso e o que você pensa, eu fico com o que está escrito na palavra de Deus. Então, todavia, quando eu começo, e eu te falo com você que os princípios do dizimar, do ofertar, existem centenas de pessoas que estavam vivendo uma vida medíocre, mesmo sendo salvas, na minha igreja mesmo, e que não tinham ensinamento a respeito do dízimo e da oferta. E o que elas começaram a fazer? Elas fizeram prova com Deus. Fizeram prova com Deus. E começaram a ser dizimistas e ofertantes lá na igreja. E o que aconteceu? A vida delas mudaram. A vida financeira delas mudaram. Quem estava vivendo uma vida medíocre começou a ver que a sua vida financeira começou a dar uma mudada. Só que não é da noite para o dia. O problema é que a grande maioria das pessoas, elas querem que a vida delas mude da noite para o dia. Exemplo, você chega na igreja hoje cheio de problemas e quer que Deus resolva da noite para o dia. Não. As coisas vão sendo resolvidas por etapa. E a partir do momento que você de fato abre o seu coração, a partir do momento que você fala com Deus, Deus, eu quero que o Senhor entre na minha vida como um todo. Exemplo, existem pessoas que vão na igreja e falam com Deus, Deus, agora eu te aceitei, mas eu quero que o Senhor haja na minha vida sentimental, mas na minha vida financeira não. Ou então quer que haja na vida financeira, mas na sentimental não. Entenda, Deus ele não tem intuito de resolver um problema na sua vida. Deus tem intuito de resolver todos os problemas. Ele não quer agir em uma área sim, outra área não. Deus ele quer reagir em todas as áreas. Porque o inimigo ele não age em uma área e outra não. O inimigo quando elimina em todas as áreas. Então Jesus ele estava instruindo o povo para depois dar para eles a multiplicação do pão e dos peixes. Muitas pessoas focam só no pão e no peixe. A salvação é a coisa mais importante que o ser humano pode ter. Se me perguntar hoje assim, pastor, o que o senhor tem mais importante? É a minha salvação. Só que antes da minha salvação, eu não tinha uma casa, eu não tinha conhecimento, eu não tinha família, eu não tinha vida sentimental, eu não tinha vida financeira, eu não tinha felicidade, eu não tinha alegria, eu não tinha ânimo, eu não tinha vigor físico e eu não tinha vontade de viver. Olha só, antes da salvação não tinha essas 10 coisas.
quando a salvação veio sobre a minha vida, essas 10 coisas foram alinhadas. Entenda, meus amados, Deus, através da pessoa de Jesus, Ele quer transformar e Ele quer resolver todas as áreas da sua vida, todas as áreas da sua história. Mas para isso, você precisa permitir Ele trabalhar em todas as áreas. E às vezes nós ficamos protelando ou procrastinando, dizendo: amanhã eu faço, amanhã eu deixo, amanhã, se Deus tocar no meu coração, eu permito, amanhã talvez eu vou mudar as minhas atitudes. Não, comece mudando as suas atitudes agora. Você que está com sua vida financeira um caos, sua vida financeira um bagaço, o diabo tem roubado o que você tem ganhado, você tem trabalhado, tem se esforçado e você não tem visto onde está o seu dinheiro. Você está recebendo o seu dinheiro num saco furado. Eu conheço pessoas, eu estava dando uma consultoria para uma mulher esses dias, e ela é uma empresária. Ela falou assim: pastor, não sei o que está acontecendo, passa rios de dinheiro na minha mão e eu não sei o que está acontecendo. Eu fiz uma pergunta básica para ela, falei com ela assim: minha filha, você é dizimista? Você é ofertante? Não. Eu não estou conseguindo nem ser ofertante, eu não estou conseguindo nem ser dizimista, e eu dou oferta de vez em quando, pastor. Essa empresária falou comigo, e ela é lá da minha igreja. E eu não falei isso para constranger ela, eu falei com ela: olha, a partir do momento que você colocar Deus em primeiro lugar na sua empresa, o diabo ele não vai roubar o que Deus está te dando, o que Deus está proporcionando você receber. Porque às vezes Deus te proporciona você receber muito dinheiro, ou você trabalhar muito, você ter dinheiro chegando na sua conta. Deus te proporciona para ver o que está no seu coração. Aí seu coração cheio de avareza, o que faz? Em vez de separar o que você deveria devolver para Deus, você vai e gasta. Ou você nunca passa pela sua cabeça que Deus tem dado. A Bíblia diz que Deus dá semente àquele que semeia. E às vezes você é uma pessoa que tem recebido muita semente, mas tem comido toda a semente, não tem jogado nada na terra novamente para você colher. Até o ponto das coisas estreitarem muito e não darem certo nada. E aí o que acontece? Fica um monte de cristão na igreja frustrado, um monte de gente na igreja, principalmente as pessoas que não concordam com o dízimo, com a oferta, falando que dízimo é para pastor andar de carro, dízimo é para pastor fazer isso, fazer aquilo outro. Meu amado irmão, minha amada irmã, deixa eu falar para você uma coisa: todos os homens da terra, todas as mulheres da terra querem andar num bom carro, querem ter uma boa casa, querem ter uma boa educação para os seus filhos. E agora uma pergunta que não quer calar: o pastor ele trabalha com força. Eu falo de mim mesmo. Eu atendo pessoas 24 horas por dia, meu telefone não desliga nunca. Então eu faço trabalho psicólogo, eu sou psicólogo muitas das vezes das pessoas. Eu dou consultoria para empresas, para pessoas que têm empresa que estão falindo, para as empresas sair do vermelho. Muitas das vezes as pessoas me ligam com um problema de saúde que é incurável, como um irmão aqui que entrou aqui, que ele estava com câncer, com metástase, em fase terminal. Eu orei por ele e o Senhor curou esse homem. Então as pessoas elas não valorizam um pastor. Então por isso que muitas das vezes também as pessoas não são abençoadas. Porque entenda, como o seu pastor lembra de você quando ele vai orar por você? O seu pastor lembra de você como uma pessoa fiel à obra que ele tem feito. Porque um exemplo, o pastor prega, o pastor ele prepara uma palavra poderosa para ministrar a sua alma. O pastor ele prepara um sermão que ele passa horas para elaborar um sermão. A todo momento que alguém precisa, eu estou falando pastor de verdade, a todo momento que a pessoa precisa de um pastor, o pastor sai da sua casa, se desloca, vai na casa. E agora eu não entendo por que as pessoas elas não querem que o pastor nem coma. Tem gente que fica com raiva quando vê um pastor comendo. Ah lá, o pastor recebeu o dízimo, está na churrascaria. Mas espera aí, e você, quando você recebe ou quando você tem dinheiro, você também não vai numa churrascaria?
você também não vai numa pizzaria, você também não viaja, você também não tem uma casa, você também não tem um carro. Então para com esse pensamento que o pastor, ele não pode ter absolutamente nada, porque tudo é comprado com o seu dízimo. E muitas pessoas, elas deixam de ser abençoadas por causa disso. Mas todas as pessoas, não tem uma que vai lá na minha igreja, se eu perguntar, você quer ter uma boa casa? Todos querem ter uma boa casa. Você quer ter um bom carro? Todos querem ter um bom carro. Você quer que seus filhos estudem em escola particular? Quem tem filho, todos vão falar, eu quero. Tá entendendo? Agora, eu duvido que você confia. Eu duvido que você confia ir numa igreja que o pastor não tem um carro, que o pastor não tem uma casa, que o pastor anda todo rasgado. Esse pastor vai impor as mãos sobre a sua cabeça. E a Bíblia diz que quando o pastor põe a mão sobre a cabeça da ovelha, aquilo que é de bom na vida do pastor passa para a vida da ovelha, mas aquilo que é de ruim também passa na vida da ovelha. Você que está aqui me escutando, você queria que um pastor todo rasgado, fedorento, impôsse as mãos sobre você? Então, um pensamento, queridos, Deus fez tudo muito certo. Então, a questão, enquanto mais rápido você quebrar esses sofismas, gospels ou essas falácias que muitas pessoas têm dito, né? E comparado também, né? Não faça comparação do seu pastor com outro pastor, porque não são todos iguais. Eu não sou igual a ninguém, irmão. Eu não me comparo com ninguém. Olha, eu não me comparo com Edir Macedo, eu não me comparo com Valdomiro, eu não me comparo com os irmãos, os pastores da Quadrangular, eu não me comparo com o da Presbiteriana, não. Eu sou pastor da Igreja Batista do Bairro Liberdade, aonde a Bíblia diz que eu vou prestar conta daquela igreja, daqueles irmãos. Entendeu? Então, queridos, a multiplicação dos pães e dos peixes, ela vai acontecer na sua vida. Mais cedo ou mais tarde, vai acontecer na sua vida. Só que a multiplicação dos pães e dos peixes, você precisa entender que vai ser em tempos oportunos. Não vai ser para sempre. A multiplicação aconteceu 2 vezes. Sem ninguém ter plantado, sem ninguém ter semeado, sem ninguém ter feito expressão nenhuma. Simplesmente Jesus quis multiplicar os pães e os peixes. Então você que está aqui já deve ter recebido algum milagre dessa forma. Só que se você quer viver uma vida abençoada aqui na terra, e a vida abençoada aqui na terra não tem nada a ver com salvação, e eu ressalto dizendo que a salvação é de graça, ou você vai trabalhar a sua vida inteira, irmão, e não vai mudar de vida porque simplesmente você não quer seguir princípios. Quer mudar de vida? Mude os seus pensamentos, siga a Bíblia. Não é o pastor, siga a Bíblia. Porque, olha, contra a Bíblia não há argumentos. E aqui não há um pretexto para mim te convencer de nada. Até porque as pessoas que estão aqui na live, nem todos são do meu ministério, da minha igreja. Agora, você precisa ser um dizimista na sua igreja. Você precisa ser um ofertante na sua igreja. Você precisa ser fiel a Deus no lugar onde você se alimenta, aonde Deus coloca um banquete para você se servir, aonde os seus filhos são abençoados, aonde a geração futura da sua família vai ser abençoada. Pense nisso. Pense nisso. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração hoje no meu devocional da manhã. E Deus, Ele quer mudar a sua história e a sua vida. Agora, basta você querer. Irmão, Deus, Ele não trabalha com poder, Ele trabalha com querer. Principalmente quando o querer é eu e você. A partir do momento que eu decidi querer viver uma vida diferente, eu comecei a viver não com meus pensamentos. Igual você precisa pensar o seguinte: quando você está em Cristo, você não vive mais você. Como o apóstolo Paulo diz, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Será que as suas atitudes seriam as atitudes de Cristo?
Será que você está cumprindo aquilo que Jesus Cristo queria que você cumprisse? Então, queridos, nada muda se você não mudar. Nada muda se você não mudar. Se você não mudar a sua forma de pensar, sua forma de agir, vai entrar mês e sai mês. Vai entrar ano e sai ano. E parece que você está numa bola de neve incansável. Parece que você está numa bola de neve que nunca acaba. Já viu aquelas dívidas eternas? Já viu aquelas situações de saúde que nunca cura? Já viu aquelas guerras no casamento que nunca se cessam? Já viu o cuidado dos filhos que muitas das vezes os filhos nunca te ouvem? Meu Deus do céu, será que isso é normal? Será que Deus fez você para sofrer no casamento? Será que Deus fez você para sofrer na área financeira? Será que Deus fez você para sofrer com seus filhos? Claro que não. Claro que não. Te falo com muita veemência que não. Mas para as coisas que estão acontecendo na sua vida, não depende só dos céus. Os céus querem mudar a sua história. Os céus querem mudar a sua vida. Eu quero ser profeta de Deus para dizer para você que os céus querem mudar a sua vida. Os céus querem mudar a sua história. Mas será que você mesmo quer mudar a sua história? Será que você mesmo quer desapegar dos seus próprios pensamentos? Porque muitas das vezes os seus pensamentos e as suas atitudes têm sabotado o que Deus tem para você. Talvez as suas atitudes e as suas decisões, eu falei domingo sobre o poder das decisões, tem sabotado planos grandiosos que Deus tem para sua vida. Viagens maravilhosas para sua família, Deus tem para você, e talvez você tenha sabotado isso. Bênçãos financeiras grandiosas, e talvez você tenha sabotado isso, simplesmente não querendo cumprir princípios. Quando você deixa de cumprir princípios, o inimigo ele aproveita e toca em todas as áreas da sua história. Eu falei aqui, não sei se todos que estão aqui já escutaram, o mundo espiritual ele funciona de duas formas. O mundo espiritual ele funciona de duas formas. A primeira forma é através da minha boca. O mundo espiritual ele funciona através da minha boca. Segunda forma, com o mundo espiritual, todos os espíritos no mundo espiritual, para ser manifesto, precisa de um sacerdote. Todos os espíritos precisam de um sacerdote. Ou seja, na igreja, por que o Espírito de Deus ele se manifesta na igreja? Porque há um pastor. Na macumba, porque há um macumbeiro. E todo espírito para se manifestar vai pedir o quê? Uma oferta. E na macumba, queridos, eles colocam uma oferta. Escute uma coisa, escute. O seu dinheiro representa sangue no mundo espiritual. E isso você precisa guardar na sua alma. Isso você precisa guardar e não deixa o tempo apagar, não deixa as palavras apagarem sobre você. O seu dinheiro é sangue. Pastor, como assim? Me explica melhor, te explico. A Bíblia diz que quando Adão pecou, que o homem comeria do suor do seu rosto. Suor é sangue. Suor é sangue. Suor é sangue. E sangue é dinheiro. Ou seja, você trabalha 30 dias e através do suor do seu corpo, que representa o sangue, é que você recebe seu dinheiro. Então por isso que quando você recebe o dinheiro, exemplo, passa na sua mão dinheiro de drogado, passa na sua mão dinheiro de prostituição, passa na sua mão dinheiro de adultério, dinheiro de assassinato. Como assim, pastor? Não passa? Não passa. Aquelas notas que vem na sua mão, hoje não está vindo tanta nota, mas antes vinha muita nota na nossa mão. Então nessa nota teve pessoas que foram mortas por causa daquele dinheiro. Teve pessoas que venderam a alma por causa daquele dinheiro. E por que aquele dinheiro não era amaldiçoado? Porque você santificou o seu dinheiro no altar de Deus. Você santificou o seu dinheiro no altar de Deus. Através do quê? Através dos seus dízimos e das suas ofertas. Você depositou 10% no altar de Deus e aqueles 90% foram santificados. E aí o seu dinheiro se torna um dinheiro santo, um dinheiro limpo, um dinheiro que o inimigo não pode te acusar de nada. E automaticamente esse dinheiro,
ele vai prosperar muito nas suas mãos. Por quê? Porque ele foi santificado. Ele foi santificado. Então, queridos, Jesus, para ele fazer você prosperar, ser abençoado, a primeira coisa que ele vai fazer é te dar conhecimento. Sem conhecimento você vai fazer muita coisa errada. Então o intuito dessa live é você pegar o que é bom. Eu tenho ensinado aqui das profundezas do meu coração todo o ensinamento que Deus tem me dado, com muita consciência. Eu tenho trago esse ensinamento aqui para a vida de vocês. E Deus, através do nosso trabalho, quando nós suamos, e aí o que acontece? Quando você é uma pessoa que trabalhou, você santificou os seus 90%, o inimigo ele não pode estragar seu carro, o inimigo ele não pode ficar colocando doença nos seus filhos, o inimigo ele não pode ficar atrapalhando sua vida conjugal. Por quê? Porque você está santificando toda a sua casa através daquilo que você depositou no altar de Deus. Você está entendendo? Às vezes a gente fica perdido e sem saber o que está acontecendo na nossa vida. Às vezes você está aqui e você começou a consertar a sua vida, você viu que parece que a sua vida virou um furacão. Primeira coisa que o inimigo vai falar com você, vai tentar colocar no seu coração, que não vale a pena ser fiel a Deus, porque Deus não está sendo fiel a você. E isso também não é verdade, porque olha, Deus ele trabalha com fidelidade, o inimigo trabalha com rapidez. Deus ele não tem pressa para fazer nada na minha vida e na sua vida, porque ele é dono do tempo. E o que Deus vai fazer na minha e na sua vida é algo duradouro. Não é algo que você vai usufruir hoje, não vai usufruir mais. Entenda que se Deus for te prosperar, ele não vai prosperar só você, ele vai prosperar você e toda a sua casa. E quando eu falo de dízimo e falo de oferta, eu falo de algo que você está depositando no altar de Deus, aonde você não vai viver só de multiplicação de coisas. Entenda, queridos, nada fica multiplicando na nossa vida. Às vezes existem milagres que acontecem na nossa vida de multiplicação, que é muito difícil, como aconteceu na Bíblia. E Deus ele não quer ficar multiplicando nada na sua vida, ele quer te dar bens duráveis, para que você possa glorificar o nome do Senhor. Então, espero que essa palavra ela possa ter movimentado seu coração, e que você que chegou agora e não ouviu essa palavra por completo, para você não ouvir só um pedaço e falar assim, não entendi, o pastor está falando sobre dinheiro e tal. Não estou falando sobre dinheiro, eu estou falando sobre mudança de vida, eu estou falando sobre princípios. Porque olha, uma coisa que Jesus não quebra é princípios, e princípios são eternos. Princípios são eternos. Escuta, existem princípios que você vai começar a seguir agora, que os seus netos vão colher lá no futuro. Existem princípios que você vai começar a exercer agora, que a sua posteridade vai seguir por causa de você. E através de você no futuro essas pessoas vão dizer assim, olha, louvado seja Deus pela sua vida que me ensinou princípios. E você não vai ser mais um homem quebrado, uma mulher que vive quebrada. Por quê? Porque você vai ser alguém que vai devolver a Deus o que é de Deus de direito. O próprio Jesus, não é eu que sou pastor, está na Bíblia. Deus, através da pessoa de Cristo, fala assim, olha, dai de César o que é de César e dai de Deus o que é de Deus. Às vezes você tem comido o que é de Deus, às vezes você tem tomado posse do que é de Deus, e aí o que acontece? Você acha que você usufruindo daquilo que não é seu, porque dízimo e oferta, a oferta é sua, a oferta é voluntária, mas o dízimo não é meu. A partir do momento que eu me aproprio de algo que não é meu, que eu usufruo de algo que não é meu, eu estou sendo fora da lei. E agora, se você está sendo fora da lei com as coisas normais, ok,
O ruim é quando a gente está sendo fora da lei com as coisas de Deus. Agora imagina o diabo ter poder de atingir a minha e a sua vida porque estamos sendo fora da lei contra Deus. Então guarda isso no seu coração, tá? Guarda isso no seu coração. Deus, ele quer mudar a sua história. Deus, ele quer mudar a sua vida. Mas para isso, você precisa mudar o seu entendimento a respeito de dízimo e oferta. Quando você estiver numa igreja que estiverem fazendo dízimo e oferta e você não concordar, fale com Deus em voz baixa. Fala: Deus, eu não concordo com isso, mas muda meu coração. Deus, eu não concordo com isso, mas me mostra um direcionamento, porque eu não quero ser contra a sua palavra, eu não quero ser contra o seu ensinamento. E talvez você está aqui, você não tinha um entendimento a respeito de dízimo, de oferta, de primícia, e você só ouviu as pessoas falando que você é obrigado, você é obrigado, você é obrigado. Irmão, no evangelho você não é obrigado a nada. Não é obrigado a nada. Só que os princípios de Deus foram colocados para você ser abençoado aqui na terra. Ó, salvação é de graça. A salvação não tem nada a ver, guarda isso, a salvação não tem nada a ver com o dízimo e oferta. Nada a ver. Por quê? Porque Deus dá a salvação para ímpio, Deus dá a salvação para crente, Deus dá a salvação para todos, independente. Se você for para a igreja e você não quiser dizimar, você não quiser ofertar, você quiser viver indiferente, você vai continuar salvo. Só que o que acontece? O que eu estou tentando explicar aqui: você vai viver uma vida de tribulações, o inimigo vai te atribular. E aí você vai ficar perguntando: Deus, por que eu estou sendo atribulado? Deus, por que eu estou sendo atribulada? Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, por que eu estou passando por aquilo outro? E talvez é somente você mudar o princípio, você voltar, ou você se tornar um dizimista, você se tornar um ofertante, e as tribulações da sua vida vão mudar a partir do momento que você mude. E eu repito dizendo: nada novo vai acontecer na sua vida se você não mudar a forma de você viver. Há uma passagem que eu não me lembro de qual aqui agora, mas eu acho que vocês vão lembrar na hora que eu falar aqui agora. O próprio Jesus, ele vai ensinar aos seus discípulos que não se deita vinho novo em odres velhos. Ou seja, Deus não pode fazer o novo na sua história se a sua cabeça for uma cabeça antiga. Deus, ele não pode fazer algo na sua vida novo se você tem conceitos velhos. Deus, ele não pode fazer, exemplo, uma pessoa que só fala mal de pessoas ricas, dificilmente ela vai ser rica. Por quê? Porque ela é contra a riqueza. Não, pastor, eu não sou contra a riqueza, eu sou contra quem é rico. Queridos, entenda uma coisa: a grande maioria das pessoas que não tem dinheiro fala mal das pessoas que têm dinheiro. Agora, como que você quer ser uma pessoa próspera, uma pessoa rica, se você tem problema em conviver com pessoas que têm dinheiro, em conviver com pessoas que já prosperaram, e conviver com alguém que já alcançou um patamar financeiro bom? Então isso também é uma crença limitante. E isso pode ser também uma porta que possa estar prendendo você de prosperar, de você viver o sobrenatural. Talvez você, todas as pessoas que têm dinheiro, você vê como alguém que fez falcatrua, alguém que foi errado, alguém que roubou, alguém... Irmão, tira isso da sua cabeça. Nem todo mundo que tem dinheiro fez falcatrua, ou foi enganador, ou mentiu, ou fez qualquer coisa. Tá entendendo? Então a gente precisa compreender, queridos, o que de fato nós cremos. Nós cremos no quê? Ah, pastor, meu negócio é com Jesus. Tem gente que fala assim: meu negócio é com Jesus, meu negócio não é com a igreja, meu negócio não é com o pastor. Essa pessoa, ela nunca conheceu a Deus. Porque o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, através da pessoa do Espírito Santo, ele vai dizer assim: olha, se você fala que ama a Deus, mas não ama o irmão, e você não segue princípios, você nunca viu a Deus. Então talvez você está aqui nessa live e está com a vida toda travada, está com a vida miseravelmente para baixo, miseravelmente, tudo um caos, tudo errado. Uma pergunta que não quer calar: você tem seguido princípios?
Você tem seguido o que a voz de Deus tem te falado? Meu amado irmão, minha amada irmã, existem muitas pessoas que estão sofrendo e não é porque Deus quer que essa pessoa sofra, mas é porque essa pessoa desobedece tudo aquilo que Deus coloca na mão dela. Repito dizendo, Deuteronômio, capítulo 28, diz assim: e coloco diante de vocês hoje a bênção e a maldição. Espero que vocês escolham a bênção para que viva. Existem mais cristãos, escuta isso, existem mais cristãos decidindo ficar com o lado da maldição do que com o lado da bênção. Quando alguém entra numa live como essa para falar mal de mim, ou denigrir a minha imagem, ou até mesmo pega a live pelo meio do caminho e fala que eu sou um charlatão, mentiroso, sei lá o que essa pessoa está fazendo? Essa pessoa está entrando para um caminho de derrota. Não porque eu quero que essa pessoa seja uma derrotada, não porque eu quero que essa pessoa não vença na vida ou não frutifique, simplesmente porque pegou algo fora de contexto. E todas as vezes que a gente pega algo fora de contexto, a gente vai falar mal. Então que nessa tarde você receba essa palavra no seu espírito e que permita Deus mudar aquilo que precisa ser mudado. Se você que não dizima, tem problema com isso, comece a dizimar. Você que era dizimista, parou porque as coisas ficaram ruins. Sabe por que as coisas ficam ruins? Porque Deus ele vai ver na sua sinceridade se você vai se manter firme ou não. Meu amado irmão, minha amada irmã, as coisas para mim já se fecharam tanto, as coisas para mim já se dificultaram tanto, mas todavia, a primeira coisa que eu sempre fiz foi entregar os meus dízimos na casa do Senhor. E literalmente o que a Bíblia diz, que nunca viu o justo passar fome e nem a sua descendência, de fato isso aconteceu na minha vida. E eu louvo a Deus por todos os princípios e ensinamentos que eu tenho seguido. Porque eu era uma pessoa que não tinha casa. Eu já cheguei a ter 2 casas, vendi uma, tenho só uma agora. Eu era uma pessoa que nunca tive a oportunidade de ter carteira. Eu tirei carteira de primeiro. Vou ver se eu consigo tirar carteira de carro agora, nos meses posteriores. Eu não tinha carro. Não tinha carro, até poucos dias não tinha carro. E aí, o que acontece? Eu não tinha carro. E minha esposa tinha tirado carteira, tinha mais de 5 anos. E aí minha esposa falou comigo assim, nossa, parece que Deus esqueceu da gente, já tem mais de 5 anos que eu tirei carteira. E a gente não tem condição de comprar o carro. Eu falei com ela assim, minha filha, aquieta seu coração. No momento certo o carro vai vir. E eu não comprei um carro, eu ganhei um carro. O tio da minha esposa tinha um carro parado lá, um Palio parado lá na casa dele. E ele perguntou, estava na casa da minha sogra, e do nada ele falou assim, olha, eu tenho um carro lá em casa, você quer ele para você? Falou com minha esposa. Minha esposa falou, quero. E aí nós pegamos o Palio, ele estava todo queimado de sol, minha sogra foi e pagou para pintar o carro todo, o carro está todo pintado, 0 bala. E hoje a gente tem um carro, a gente não tinha possibilidade de comprar o carro. O que Deus fez? Deus entregou um carro. Eu passava muita dificuldade financeira. Passei por muito tempo, muita dificuldade financeira. E eu sempre falava com Deus, falei, Deus, quando que esse negócio vai mudar? E tipo, quando eu me tornei empresário, eu comecei a ver o que era dinheiro. Por um exemplo, eu trabalhava para os outros, então eu nunca prosperava e passava muita dificuldade financeira. Aí eu comecei a trabalhar de pintura. E aí eu mesmo comecei a pegar minhas obras. E aí eu comecei a pegar prédios, casas, comecei a colocar pessoas para trabalhar para mim. E aí automaticamente eu comecei a ver que todos os meses eu estava recebendo 10 mil, 7 mil, 8 mil. Eu falei, esse trem é bom demais, eu não trabalho para mais ninguém.
partir do momento que eu fiz isso, eu comecei a prosperar e eu comecei a ver dinheiro sobrando na minha carteira. E tudo isso, eu continuei sendo dizimista e ofertante. Talvez as pessoas olham a igreja hoje, a minha igreja, quem tem pouco tempo que me conhece, houve uma divisão na minha igreja, que a minha igreja quase acabou. A igreja minha quase acabou, ficou na minha igreja ali mais ou menos uns 10 membros só. E desses 10 membros ainda, não dava para pagar aluguel, não dava para pagar luz, não dava para pagar água, não dava para pagar as coisas. E eu, como eu estava com 2 prédios na época, 2 anos atrás, eu estava com 2 prédios na época, tinha pegado cada um por 50 mil, ou seja, eu tinha 100 mil reais ali, só que aquele 100 mil não era meu. Daqueles 100 mil, uns 50 mil reais era meu de lucro. E aí o que eu fiz? As pessoas saíram, eu fiquei 4 meses pagando aluguel do meu bolso. Fiquei 4 meses pagando 3 mil do meu bolso, fora o meu dízimo e minha oferta na igreja. E agora entenda, meus amados, como que Deus não vai me honrar. Não é porque eu sou pastor, eu não vivo, né? A igreja não me paga um salário, que eu posso dizer, não, a igreja hoje me paga um salário, eu estou tranquilo. Então há tempo para todas as coisas, só que para isso você precisa plantar. Gálatas 6,7. Tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. Então você precisa compreender que Deus, Ele quer te prosperar. Ele quer resolver os problemas financeiros, conjugais, nos filhos. Mas para isso você precisa mudar o seu conceito de vida. E se qualquer pessoa me perguntar ou me procurar assim, pastor, eu queria, será que Deus ele quer mudar todas as áreas da minha vida? Eu vou dizer para você 100% que sim. E talvez se você me perguntar assim, pastor, mas por que isso não acontece? Muitas das vezes, a grande maioria das vezes não acontece porque nós não queremos mudar a forma de viver, a forma de pensar e a forma de entregar a Deus no altar. Deixa eu ler alguns comentários aqui. Foram muitos comentários que passaram aqui. Deixa eu ler aqui, voltando aqui, ó. Babi Pires, pastor, estou tão desanimada, parece que oro e não vejo resposta. Olha para mim, foi estar orando. Eu acho que essa live aqui foi resposta para muitos, para todos, né? Muitas coisas, ô Bárbara, não acontece por causa da gente mesmo. Não é que Deus não quer resolver, por causa da gente mesmo. Kelly, amém. Rosiane, quanto tempo, hein, Rosiane Reis? Deus abençoe. Juliana Vasconcelos, Deus abençoe. Quanto tempo, meu horário não estão batendo com as da live. Glória a Deus, amém. Rosiane Reis, pastor, dia 13 meu marido vai em um encontro com Deus. Me ajuda em oração para ele não desistir. Falei com Deus, se ele não for, não vai ter outro jeito. Não vai ter, vamos separar. Não quero mais viver dessa forma. Deus vai restaurar a vida dele. Em nome de Jesus. Nós tivemos um encontro 2 semanas atrás também. Foi poderoso demais. Elisiane, eita glória. É assim que Deus faz. A Kelly, tochinha de fogo. Elisiane, eu quando fui diagnosticada com câncer, teria que operar e estava fazendo todos os exames particular. Quando uma médica disse que iria me encaminhar para o hospital Vila da Serra. Aquela escreveu, hoje Deus restaurou tudo, glória a Deus. Falando da igreja, né? Deus restaurou a igreja. Elisiane, eu disse que não tinha plano de saúde, então ela, na maior ignorância, disse que não poderia me operar. Então, porque a cirurgia era mais de 50 mil e que eu não teria condição de pagar. Meu Deus. Rosiane, amém. Realmente eu não teria, mas na hora eu pensei, ela não sabe de quem eu sou filha. Forte. Rosiane, eu quero essa mudança, não aguento mais. Olha aí, ó. Elisiane, sou filho do dono do ouro da prata. Eu falei com o Senhor, não iria permitir homem nenhum me abrir.
porque Ele queria me operar sobre minha vida forte. Glória a Deus. É isso, queridos. Essa foi a palavra de hoje. Espero que essa palavra possa ter falado com você. E agora vamos orar, né? Agora é 12h56, a grande maioria vai voltar a trabalhar agora. Vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus, nós oramos. Hoje às 22 horas vamos ter live, tá? Querido Deus, oramos agora e colocamos nas tuas mãos todas as petições. Essa pessoa que tem defraudado o Senhor nos dízimos, nas ofertas, ó Deus, e tem por base estado aprisionado em um ciclo vicioso, que nessa tarde o Senhor possa liberar e que o nome do Senhor possa ser glorificado. Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal sobre essa casa, sobre essa família, sobre esses projetos, e que essa pessoa ela possa colocar a sua vida no eixo e o teu nome ser exaltado no nome de Jesus, amém? Rony Bass, peço oração por mim, para Deus continuar me fortalecendo, não está fácil. E também peço oração para uma amiga minha, ela não está em situação boa, está pensando as coisas, está pesado as coisas para ela, entende? Deus, toma a vida do Rony, ajuda ele, fortalece, fortifica, que o Senhor possa guardar, proteger, direcionar no nome de Jesus, que ele possa continuar caminhando, vencer as lutas e vencer as obras que o inimigo tem tentado colocar na vida dele para tentar desvirtuar ele do caminho, e que o Senhor possa, meu Deus, em nome de Jesus, endireitar todas as veredas dele. Toma também a amiga dele que tem passado por uma situação pesada, em nome de Jesus. Todo espírito depressivo sobre essa amiga dele, todo pensamento infrutífero que tem pesado na mente dessa amiga dele agora, eu repreendo no nome de Jesus. Eu profetizo que no nome de Jesus, todo desmaio, toda pedra de tropeço, todo ataque na mente, todo ataque no coração seja derribado por terra, e o teu nome seja glorificado na vida dessa moça, em nome de Jesus, amém, Rony? Ale Almeida, boa tarde, pastor, a paz do Senhor Jesus Cristo. Peço oração para minha cunhada Eli Lacerda, pela vida dela. Deus, toma Eli Lacerda nas tuas mãos, que o Senhor possa, no nome de Jesus, tomar, ó Deus, a vida de Eli Lacerda, e toma a vida dela também, no nome de Jesus, e que a tua mão possa operar na vida dela de uma forma sobrenatural. O Ale Almeida, quando eu orava para Eli Lacerda, eu tive uma visão de como se fosse uma sereia, metade mulher, metade peixe, e Deus falava comigo que a Eli Lacerda, ela está se sentindo como se fosse um peixe fora do aquário. É como se ela sentisse um vazio tão tremendo e ela não conseguisse se adaptar dentro das situações que ela está passando. Mas Deus agora repreende todo o ataque na mente, no coração e no corpo dela, viu? Amém. Silvana, Elisiane, misericórdia. Estou tendo muitos pesadelos, só morte, meu Deus. Pai, repreendo todo o espírito da morte sobre a vida de Eliane, todo esse desânimo, todo cansaço físico, mental e espiritual. Senhor, renova as forças dela no nome de Jesus, que o Senhor possa revigorar as forças dela e o teu nome ser glorificado na vida dela no nome de Jesus. Rosiane Reis, amém. Eliane Augusta, ore por mim. Deus, toma Eliane Augusta nas tuas mãos, a casa, família, no nome de Jesus, repreende todo o mal sobre essa casa, sobre essa família, meu Deus, e que a tua mão seja forte sobre a vida de Eliane, em nome de Jesus, amém, Eliane. Rony, Panda, amém. Lilis Montaria, cunhada. Sergio Automações, peço oração pela saúde minha e da minha família. Deus abençoe a saúde e a família no nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar essa casa, essa família com toda sorte de bênção em nome de Jesus.
Ale Almeida, eu e minha cunhada. Minha cunhada. Elisiane, é verdade. Spider Tiago, Deus abençoe Tiago. No nome de Jesus, paz do Senhor. A paz, eu peço oração para mim, minha amiga Icleia e filho Ítalo dela. Deus toma a Icleia e o filho no nome de Jesus. Que o Senhor possa repreender todo mal sobre essa casa, sobre essa família, no nome de Jesus. Silvana, quando eu orava por a Icleia e o filho, eu vi uma mão com muita fúria, rabiscando como se fosse um quadro. E Deus dizia para mim assim que é um ataque espiritual muito profundo e forte, viu? Essa mão, ela rabiscava o quadro com muita força, como se quisesse rasgar esse quadro. E Deus falava comigo assim, isso é um ataque espiritual na vida da Icleia, que tem também resvalado no filho Ítalo. Tá? Mas Deus vai entrar com providência, vai colocar as mãos aí e vai dar vitória no nome de Jesus. Lilis Montari, amém. Amém. Pastor, eu percebo que os anjos de Deus estão sobrevoando meu local de trabalho. Bênção. Ó, anjo, ele vem por duas coisas. Ele vem, quando o anjo vem, ele vem dar livramento, ele vem dar direcionamento, ele vem trazer provisão, ele vem trazer paz. Anjo ou ele vem também nos defender. Então, se você tem tido a percepção de anjos sobrevoando o seu trabalho, eles não estão sobrevoando aí à toa. Anjo só trabalha quando a gente dá ordem. Então, dê ordem a respeito dos anjos, daquilo que você precisa. Você precisa de livramento? Peça a Deus através dos anjos de livramento. Se é provisão, peça a Deus para que os anjos tragam provisão. E aí vai, tá? Bárbara Pires, estou precisando de uma direção. A sua direção está em Deus, Bárbara. Tem que firmar na fé, Bárbara. Spider Tiago, bom dia. A graça e a paz, meu irmão, tudo jóia. Aquilo que o Senhor me ajudasse a entender um sonho, qual eu tive. Sonhei que entrava na garagem da minha casa com 2 carros. Um carro branco, meu, e um Caeto, não entendi o outro. Eliane, amém. Vânia Oliveira, Deus abençoe Vânia Oliveira. Glória a Deus. Peço oração por minha amiga Luísa e filha dela Jéssica, para Edna e família. Deus, toma essa casa nas tuas mãos, no nome de Jesus. Abençoa essa casa, essa família, e que as tuas mãos possam abençoar essa casa no sobrenatural, em nome de Jesus. Tá bom, Silvana? O vento de Deus vai passar sobre essa casa e trazer tudo para o lugar. Vânia, boa tarde, pastor. Boa tarde, Vânia. Deus abençoe sua vida poderosamente. Sonhava que sumia as coisas de diante de mim, como nada tivesse acontecido ali. Ô, Tiago, se Deus te mostrou 2 carros na sua garagem, tudo aquilo que Deus nos dá a entender, a ver, né? 2 carros. Não sei se você tem carro. Eu sei que você tem moto, mas não sei se você tem carro. Isso está falando a respeito da sua vida conjugal, né? De você e da Juliana. Tá falando de vocês ter uma casa, né? Com 2 carros aí na garagem, representando o carro do casal. Então é um recado aí para vocês dois. É como se você tivesse que decidir, né? Ter uma casa com a Juliana, que está grávida de você, né? Ou seja, ter uma família estabelecida, entendeu? Tá falando de atitude, nova atitude. Tá falando de novo direcionamento para sua vida.
uma nova caminhada, uma nova possibilidade de coisas maiores acontecer na sua vida. E por isso que você viu e sumiu. Por quê? Porque ainda não é a realidade. A partir do momento que for realidade, até mesmo, não sei se você tem sonho de ter carro, talvez os seus sonhos eles vão concretizar quando você estiver com a sua família unida, junta, em um só lugar, tá bom? Vânia, essa oração pela vida do meu sobrinho Júnior. Deus, toma o Júnior nas suas mãos. Em nome de Jesus, repreende todo o mal sobre a vida do Júnior. E que o Senhor possa repreender toda a fúria do inimigo contra a vida do Júnior. Em nome de Jesus, quando eu orava por Júnior, eu via como se tivesse um monte de pessoas perseguindo o Júnior. E o Júnior caía no chão. E ao mesmo momento que o Júnior caía, Deus estendia a mão para ele. Viu? Deus está dando livramento para o Júnior. Tá? Livramento. Silvânia, amém, pastor. Deus abençoe. Minha noiva Juliana me dava uma bandeja de doce quando eu entrava em casa. Ela me entregava. E é isso mesmo. É isso mesmo. Noiva se tornando esposa, tá? Tá falando da sua vida conjugal, sua vida pós-noivado. Tá falando de um novo ciclo na sua vida que precisa ser estreitado quanto antes. Rosiane Reis, sonhei com anjos esses dias. É bom sonhar com anjos. Dependendo do que você sonhou, Deus tá mandando algum recado para você a respeito dos anjos, tá? É bom sonhar com anjos. Não é ruim, não. Michael Kennedy, Deus abençoe, filhão. Boa tarde, pastor. Um dia abençoado para você e sua família. Glória a Deus. Um dia abençoado para você também, no nome de Jesus, tá? Que a mão do Senhor possa estar sobre você aí e te ajudar em todos os sentidos. Lucas Tavares, ore pela minha saúde de novo. Deus, toma a saúde do Lucas. No nome de Jesus, que o teu anjo possa curá-lo do mal que estiver atormentando esse homem, em nome de Jesus. Elisiane, essa noite eu tive um pesadelo e quando acordei comecei a ver espíritos indígenas que iam mudando de rosto, vários. E eu não estava dormindo, eu estava acordado. Você teve uma visão? Olha, sonhar com índios, mudando de rosto, essas coisas, isso aí é magia negra, viu? Magia negra. Você acessou alguma conectividade ou alguma conexão, Elisiane, que tem aí perto da sua casa, do bairro Liberdade, algum veio espiritual, você acessou o mundo espiritual com os olhos abertos. Então você começou a ver isso aí. Esses espíritos indígenas são espíritos malignos que agem em obras de macumbaria, de feitiçaria. Repreende isso aí, tá? Talvez seja por isso que você ficou um pouco atormentada durante o dia de hoje. Nandim, Deus abençoa. Jana Coelho, nessa noite meu filho sonhou comigo morrendo. Antes dele acordar, eu acordei por volta das 3 da manhã. Ô Jana, seu filho sonhar que você morreu no sonho, ou estava morrendo, não quer dizer que você mesmo estava morrendo, mas isso pode ser Deus alertando, através de sonho, alguém da sua família. Repreende esse sonho aí. Repreende esse sonho. Se tiver alguém doente na sua casa, já repreende o espírito da morte dessa pessoa. Elisiane, misericórdia, foi real. Na porta do quarto do meu pai, que eles foram aparecendo para mim. É muito real mesmo. Elza, Deus abençoe, Elzinha. Rosiane Reis, esse ano eu preciso mudar de vida, preciso de um milagre. O milagre já aconteceu. O milagre já aconteceu. Só de seu marido estar indo nesse encontro aí, o milagre já aconteceu.
Nandim, ore pela minha vida e pela vida do meu irmão Fabiano. Deus, toma a vida do Nandim e a vida do Fabiano. No nome de Jesus eu repreendo todo mal sobre a vida deles. Em nome de Jesus, viu, Nandim? Quando eu orava por vocês, eu vi um espírito de inveja muito forte. Apareceu para mim assim a palavra inveja. Apareceu a palavra também para mim aqui, ó, agora discórdia, contenda. Então toma cuidado. Às vezes as pessoas elas tramam, as pessoas têm inveja, elas tramam contenda, tramam brigas e discussões para nossa vida, tá? Então só vigia aí. Rosiane, peço oração para mim e pelo meu marido Tiago. Deus abençoe essa casa, abençoa essa família, né? Em nome de Jesus, que o Tiago volte restaurado desse encontro. Pastor, sonhei que estava na garagem, carro branco, preto, tudo sumia diante de mim, comigo tivesse acontecido. Aí aparecia minha noiva com uma bandeja doce e me entregava e acordei. Ô Tiago, eu te falei aí agorinha aí a representação desse sonho. Esse sonho representa a sua vida conjugal com a sua esposa, que não é para ser mais noiva. Tá falando de uma nova vida. Ou seja, 2 carros que você viu representando um carro seu, um carro dela. A bandeja de doce representa casamento. Tainá Alves, Deus abençoa. Nandim agradeceu, Deus abençoe. Ficou melhor para entender. Eu acho que ficou melhor também a explicação que eu te dei agora. Rosiane Reis, foi isso mesmo. Sonhei que o anjo estava ajoelhado em cima de mim. E uma pessoa disse para mim confiar. Deus estava no controle. Fiquei muito feliz com esse sonho. Sonhos com anjos, gente. Deus está trazendo resposta, tá? T. Gabriele, muito proveitosa a live, pastor. Nunca tive ouvido falar sobre dízimo. Foi muito esclarecedor. Deus abençoe o senhor. Amém. Gente, as coisas, quando elas são bem explicadas, não deixa dúvida. Então, ou seja, eu falei sobre dízimo, mas a palavra não foi literalmente por causa de dízimo. A palavra foi a respeito de mudança de vida, mudança de postura, para mudar toda a vida. Não é só a questão final, é toda a vida. Que bom que Deus esclareceu a sua mente aí, tá, ô T. Gabriela? Vânia Oliveira, amém. Pastor, acordei 6h55, eu só sei chorar até agora e não parei de chorar, eu estou atormentada. Meu Deus, em nome de Jesus, eu repreendo toda tormenta sobre a vida da Elisiane. Todo espírito opressor, todo espírito maligno que está tentando atormentar essa mulher, colocando medo nela, colocando pavor nela, eu repreendo em nome de Jesus, tá? Samile Lídia, ore também pela minha vida, do Henrique, do Paulinho, da Ireni. Deus, toma a vida da Leidiane, a vida do Henrique, em nome de Jesus, repreende todo mal sobre a vida deles e que o Senhor possa entrar na vida da Leidiane e resolver o que precisa resolvido e também na vida do Henrique e que o teu nome seja glorificado. E foi logo que acordei e comecei a ver. Andréia Lopes, Deus abençoe, Andréia Lopes. Boa tarde. Tainá Alves, peço oração pela minha família. Deus, toma a vida da Tainá Alves nas tuas mãos, em nome de Jesus. Repreende todo mal sobre a vida da Tainá Alves. Que o Senhor possa abençoar a vida dela, em nome de Jesus, viu, Tainá? Deus te abençoe, viu, minha querida? Em nome de Jesus. Nandi, amém. Andréia Lopes, oração para destravar na vida do meu esposo. Deus, em nome de Jesus, toma a vida do esposo da Andréia, em nome de Jesus. Andréia, quando eu orava pelo seu esposo e você colocou em plano de destravar, eu vi um abismo profundo. E é como se o seu esposo tivesse um abismo bem profundo, escuro, e ele não visse possibilidade de mudança para lado nenhum.
E é como se ele tivesse preso numa corda e ele olhava em volta, tudo escuro, e aonde ele apalpava, escuridão. Mas se você crê, Deus pode tirar ele desse abismo, para que ele possa viver um destravar de Deus, tá? Eu não te conheço, mas Deus conhece vocês. Rosiane Reis, amém. Elza, pastor, peço oração para minha amiga Sueli. Ela está passando por um processo de separação, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida da Sueli. Entra com o propósito dessa casa, desse lar, quebra todo o laço, em nome de Jesus, viu, Elza? Quando eu orava para essa mulher chamada Sueli, eu via como se um martelo forte descesse do céu, e era como se esse martelo batesse em correntes, e essas correntes se quebravam, essas correntes elas partiam, viu? O casamento da Sueli, ela partiu, se quebrou, um laço que se quebrou, um laço muito forte que se quebrou. E eu creio que Deus ele pode estabelecer esse laço novamente, tá? Nós vamos estar orando para isso. Oração para destravar, na vida já orei. Elisiane, que live poderosa, foi forte essa live mesmo. Ó, essa aula aqui, essa live vai ficar salva até amanhã, tá? Aí quem quiser assistir a live do começo, aí pode assistir a do começo, é a palavra toda aí, que vai abençoar a sua vida, tá? Amém, glória a Deus, Deus é fiel. A Kelly colocou aqui, ó. A Kelly é da nossa igreja. Já te convido para o culto de domingo. Rua João Vital Pinto, número 972, bairro Liberdade, Santa Luzia, culto às 19 horas. O culto vai ser muito poderoso. Vou estar pregando a mensagem do céu para sua vida, tá? Você que ainda não conhece nosso ministério, faz uma forcinha para estar conosco nesse domingo. Vai ser um domingo extraordinário. Deus ele tem nos visitado de uma forma tão extraordinária. Ontem Deus me usou para falar com 3 mulheres lá, foi muito impactante. As mulheres caíram no planto, de tão forte que foi. Pastor, ore pela minha prima Juscelia. Deus abençoe a Juscelia. No nome de Jesus, repreende todo mal sobre a vida da Juscelia. Deus vai tocar na vida da Juscelia aí, tá bom, minha filha? Em nome de Jesus. Elza, amém. Ó, meu fundo até acabou aqui, ó. Deu mais de 1 hora de live, hein? Quanto tempo que a live não durava 1 hora? A live foi boa mesmo. Elza, amém. Juliana, amém. Ó, até minha esposa entrou aqui. Juliana Oliveira. Deus abençoe. Queridos, olha, já orei para todos. Vamos finalizar essa live. Eu quero orar por você, abençoar a sua vida. Às 21 horas, às 22 horas, eu vou estar aqui de novo ao vivo aqui. E você quiser participar, fica à vontade, tá? Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor falou, por todas as formas que o Senhor agiu. Que o Senhor continue edificando cada coração, cada alma, cada vida. E que o nome do Senhor possa ser glorificado cada vez mais no nome de Jesus. E que o nome do Senhor possa ser glorificado, tá? Ó, a live, o que eu falei aqui na live vai ficar salvo aqui até amanhã. Então, dá para você chegar aí onde que estavam as revelações, as palavras, e olhar onde que eu falei com você alguma coisa aí, tá bom? Deus abençoe. Você que não segue a gente, passa a seguir, porque todas as vezes que a gente estiver aqui ao vivo, você vai receber a notificação aí, tá? Oração para a vida espiritual. Deus, toma a vida espiritual da Vânia. No nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar a vida dela. Vida espiritual, que o Senhor possa fortalecer, que o Senhor possa guardar. E no nome de Jesus, que a mente dela, meu Deus, possa estar protegida, guardada e blindada. Viu, Vânia? Em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Fica na paz.